Olá, a paz do Senhor Jesus. O título do nosso vídeo de hoje é Um Caminho de Facilidades. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Como você pode ter observado, o título do nosso vídeo, Um Caminho de Facilidade. Isso reflete muito o tempo em que estamos vivendo. Então tudo, que nós queremos, vamos dizer assim, está na palma da nossa mão. Se queremos talvez comer algo diferente, basta pedir, fazer um pedido no aplicativo. Se você talvez quer pesquisar um assunto, um conhecimento novo que você queira, se aprofundar ou conhecer, basta pesquisar no Google que você vai ter acesso a essa informação. E nós vemos, em diversas, só trouxe alguns exemplos, mas em diversos aspectos, o que a tecnologia nos proporciona hoje nos leva a viver, sim, em condições de facilidades, que é isso que nós iremos tratar no vídeo de hoje, mais aplicado à vida cristã, ao mundo evangélico. E para isso eu já queria ler com vocês, fazer a leitura do texto base do nosso vídeo de hoje, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 7, do versículo 13 ao 14, que nos diz assim: Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, poucos são os que encontram. Então nós vemos que nesse trecho do Sermão do Monte, que Jesus vai concluir, o Sermão do Monte, Jesus vai trazer alguns ensinos acerca de escolhas, acerca de escolha entre os dois caminhos, entre o largo e o estreito, entre os verdadeiros e os falsos profetas, entre os dois fundamentos. Então, nós estamos caminhando para concluir esse estudo sobre os princípios do reino de Deus, sobre o Sermão do Monte, sobre esses ricos ensinos que Jesus Cristo veio nos trazer. E no vídeo de hoje, eu queria falar sobre justamente esse caminho largo, essa porta estreita, essa porta larga, que nós estamos vivendo, de um caminho de um mundo de facilidades, que com certeza tem refletido no mundo cristão, na nossa vida cristã. Se nós formos olhar para todo o panorama do mundo que nós estamos vivendo, nós vamos observar que as propagandas exploram, essa busca por facilidades do ser humano. Os golpes, têm explorado esse lado do ser humano de querer facilidades. Esse dia eu recebi uma mensagem no meu celular, no WhatsApp, que um número lá desconhecido mandava uma mensagem dizendo que estamos com vagas para pessoas, que queiram trabalhar meio período. O meio período vai de 20, você faz em 10 a 20 minutos, então você já vê uma discrepância, o meio período de 10 a 20 minutos você faz o serviço, trabalhando de casa, ganha de 500 a 1.500 reais por dia. Então você vê já que, quando tem um ditado, quando a esmola é demais, o cego desconfia. Então, e os golpes exploram isso, as pessoas buscam por facilidade em ganhar dinheiro de maneira mais fácil, de ter talvez uma margem de lucro, maior, e acabam muitas vezes caindo em golpes. E aí nós vemos também essa exploração desse desejo humano de busca por facilidades em diversas áreas da nossa vida. Eu citei aqui um exemplo dessa área de golpe, mas nós vemos até mesmo nas propagandas, sei lá, de um cursinho, por exemplo, de um cursinho para passar em um concurso público, um método, aprenda esse método e passe no concurso em apenas um mês. Então é algo que é fora da curva, que a pessoa que não tem talvez ali um entendimento daquilo, quer algo imediato, quer uma facilidade, ela vai cair naquele golpe. Ou então, talvez aqueles remédios, seca a barriga, que o gordinho às vezes quer ali perder os quilos, e ao invés de realmente passar pelo processo de fazer exercícios físicos,
regrar a alimentação, fazer uma alimentação balanceada e saudável, ele vai buscar, por não querer isso, por ver que é difícil, que é um longo prazo, que ele deve se empenhar, se esforçar para fazer isso, ele acaba buscando o quê? Uma facilidade. Vou comprar um remédio, seca a barriga, você perde, sei lá, em um mês, perde 10 quilos. Então, são essas coisas que nós temos vivido nos dias atuais. É essa facilidade que o mundo tem buscado, que o mundo quer viver e que, de alguma forma, aquelas pessoas que praticam golpes, que, de alguma forma, querem exercer uma propaganda para vender o seu produto, elas vão explorar, porque sabe que o ser humano é assim. E aí, nós vemos esse reflexo, infelizmente, também no nosso mundo cristão. E aí, se nós formos olhar por toda a Bíblia Sagrada, desde o Antigo Testamento, nós vemos essa apresentação de Jesus, né, de Deus para o seu povo. Escolha entre o Josué, lá no livro de Josué, por exemplo, Deus apresenta para o povo as bênçãos e as maldições. Escolha hoje, ó Israel, as bênçãos ou as maldições. E aí nós vemos o profeta Jeremias, escolha entre a vida ou a morte. E aí nós vemos também aqui Jesus tratando, né, a escolha. Tem um caminho largo, tem um caminho estreito. Só que aqui o interessante é que o que Jesus faz? Porque nesse Sermão do Monte, Jesus está nos trazendo os princípios, né, do seu reino, aquilo que nós devemos fazer. Então Jesus ele dá uma ordem, ele dá uma recomendação. Entrai pela porta estreita, né? Escolha a porta estreita que leva à vida. Então Jesus Cristo, além de apresentar o caminho do caminho largo, da porta larga, do caminho estreito, da porta estreita, nós vemos que ele dá uma recomendação. Escolha o que é melhor para você. Escolha a porta estreita. E aí nós vemos, para nós melhor compreendermos e imaginar essa ilustração que Jesus está nos trazendo, é você imaginar de maneira bem simples e didática, que é isso que Jesus nos traz. Ele nos ensina de maneira simples e didática. Imaginar um caminho largo, cheio ali talvez de atrações, durante aquela caminhada, naquele caminho, e um caminho estreito que aparentemente, de início, de imediato, é um caminho difícil de ser percorrido. Mas aquele caminho cheio ali de facilidades, de atrações, no final leva a um abismo, leva a uma destruição. E aquele verdadeiro caminho, que aparentemente de início pode ser difícil, né? Ele vai levar o que? A vida, vai levar verdadeiramente a alegria eterna. E aí nós vemos esse reflexo deste mundo, né? Deste mundo largo, desse caminho largo por onde o mundo tem seguido. As pessoas têm buscado esse caminho largo. As pessoas têm caminhado por esse mundo de facilidades. E aí nós vemos também esse reflexo dentro da igreja. Muitos têm pregado um evangelho de facilidades. Muitos têm apresentado um evangelho, né, de facilidades. Que você não precisa fazer isso. Muitos dizem, Deus só quer o seu coração. Não, Deus não só quer o seu coração. Deus quer você por completo. Olha o que Deus diz para o seu povo, nos seus mandamentos, em Jeremias: ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Então não é apenas o coração, é todo, é o corpo, a mente, o ser, a alma, espírito, alma e corpo. Então é você por completo. Então Deus ele nos quer por completo, o servindo, o adorando. Não é apenas algo, uma graça, né? Uma graça barata. A graça é de graça, mas não é barata. Foi alto preço que foi pago na cruz do Calvário pela minha vida e por sua vida. Então nós devemos valorizar, né, esse amor que nos alcançou, essa graça que nos alcançou. E aí quando nós olhamos para dentro da igreja, que muitos dentro da própria igreja, não é o pessoal de fora, não é o mundo secular que tem andado por este caminho de alguma forma largo, mas dentro da própria igreja nós vemos, né, esse caminhar por essa porta larga. E aí isso é assustador, porque em tese, se você está na igreja, se você está buscando servir a Deus, em tese
era para você estar, para nós estarmos caminhando pela porta estreita. Mas muitos, mesmo dentro da casa de Deus, mesmo servindo ao Senhor, têm andado por essa porta larga, por essa porta de facilidades. E aí nós vemos esse reflexo desses dois caminhos dentro da própria igreja, quando nós vemos aquelas pessoas que verdadeiramente querem servir de Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Aqueles que verdadeiramente querem viver uma vida cristã de maneira verdadeira. E aí nós vemos esse reflexo que não é lá fora, não é o mundo que vai falar, mas até dentro da própria igreja, aquela pessoa que busca viver essa vida cristã verdadeira se sentir um peixinho fora d'água. É como se fosse isso, de maneira bem simples. É você estar ali buscando viver uma vida verdadeira com o Senhor, mas você se sente, talvez, não estou no lugar certo. Por quê? Porque muitos ali estão indo totalmente ao contrário do que realmente deve ser feito. E e essas pessoas que estão andando pelo caminho largo, elas olham para essas pessoas que estão andando pelo caminho estreito, que buscam realmente ter uma vida sincera e verdadeira com Deus, vão olhar, deixa disso, você é o quê? Como é que essas pessoas vão chamar? Um fanático religioso. Isso aí é religiosidade, não precisa disso não precisa disso tudo, né? Vamos, tranquilo. Então, esse é o olhar daquelas pessoas que estão andando pelo caminho estreito. Eles acham aquilo ali um exagero. Aquela vida cristã verdadeira, aquilo ali é um exagero para eles. Porque eles não compreenderam que o que nós fazemos, que buscamos fazer para Deus, de nos consagrar, de ter uma vida diferente moralmente, de vários aspectos, não é porque a igreja me impôs isso. Não é porque o pastor me impôs isso. Mas é porque o amor de Deus é tão grande sobre a minha vida que ele me constrange. É um amor tão grande que você fala, Deus me ama tanto e eu sou pecador e Deus me ama tanto. Continuo sendo pecador. E esse amor tão grande, ele me constrange a ponto de eu não permanecer o mesmo. De eu não querer entristecer o Espírito Santo de Deus. A eu viver uma vida que buscar, porque nós continuamos sendo pecadores, mas a buscar a vencer o pecado, buscar uma vida diferente diante de Deus. Então, a causa de buscar uma vida cristã verdadeira não é porque a igreja me impôs isso, mas é porque o amor de Deus me constrange a isso. Ele não me permite ser mais o mesmo. Então, esse amor, ele me impulsiona a viver uma vida diferente, a andar pelo caminho estreito. E é isso que vai nos levar à vida. Jesus diz, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida. Poucos são os que encontram. Então Jesus já está falando aqui que poucos são. Nós vemos que essas pessoas que vão buscar viver essa vida cristã, né, ela vai em contramão à massa, vai contramão ao mundo, vai contramão a tudo o que está no mundo. Então nós vemos que, eu costumo observar uma coisa, se uma pessoa, né, tem um defeito, um problema, qualquer defeito que uma pessoa possa ter, se, né, talvez ela não identifique esse problema nela, só que ela observa que uma pessoa fala, realmente você tem esse problema, outra pessoa tem esse problema. Então, se você observar várias pessoas falando que você tem esse mesmo problema, é hora de analisar, de se autoanalisar e ver por que você executa esse problema, por que você está vivendo esse problema. E mudar, e buscar uma mudança. Só que aqui, quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos uma pessoa, né, como eu falei, um peixinho fora d'água, que vai contra tudo que o mundo oferece. Vai contra todos. Porque isso é o Evangelho. O Evangelho que escandaliza, porque ele vai contra todos os preceitos do mundo. Então, nós vemos aqui a maioria, só que a maioria que está agindo de maneira que está levando ao caminho largo, a porta larga, que está levando o quê? A morte.
Então aqui nós temos nesse ensino, nessa aplicação, na vida do Evangelho com Deus, nós temos o que? Uma quebra de paradigma. Nós temos uma quebra de talvez de uma regra, como eu falei, se você tá ali, se você é uma pessoa e tem um problema, né, várias pessoas estão falando que você tem aquele problema, então é hora de você se autoanalisar. Só que aqui no Evangelho, na vida cristã com Deus é diferente. O mundo está indo contra você. O mundo é contra você. Porque a palavra de Deus nos diz que o mundo jaz do maligno. Então, o Deus deste século é Satanás. Ele governa esse mundo. E nós, como eu falei, estamos vivendo num mundo de facilidades. Num mundo que tem, e essas facilidades que tem refletido, tem o reflexo na vida cristã. Vivemos um momento que muitos pregam a liberdade, mas em que aspecto? Então, quando você vai analisar essa liberdade, essa mesma liberdade que ele usa para denegrir o outro, que ele queria ter, que ele quer ter, mas ele usa para denegrir a imagem do outro. Então, nós vemos que aqueles que pregam, meu corpo, minhas regras. Então, nós vemos que o nosso corpo, originalmente, é do nosso Criador. Por que eu digo originalmente? Porque ele foi o nosso Criador. Imagine eu criar, vamos colocar, supor, talvez criei um produto, vamos dizer essa xícara, inovei no mercado, né? Criei uma xícara. E aí, originalmente esse produto é meu, mas talvez pode vir um empresário, eu quero adquirir esse produto, comprar o produto e levar. Então, originalmente ele é meu. Assim, originalmente o nosso corpo é de Deus, o nosso Criador. Só que a partir do momento que você começa a se entregar ao pecado, esse corpo vai ser de quem? Não vai ser mais seu, vai ser dominado pelo pecado. O domínio dele está na mão de Satanás. Só que aquele que está com os olhos tampados, ele acha que ao falar isso, meu corpo, minhas regras, ele não sabe que o domínio não está sobre ele. Que ele está sendo dominado pelo pecado. Peça para essa pessoa, vamos fazer um teste com essa pessoa. Para de praticar isso, para de fazer isso então. Você vai ver que a pessoa não consegue, porque ela é dominada, ela não é dona de si. O pecado que domina ela. E nós vemos que essa mesma frase é utilizada por muitos, né, viciados. Se eu quiser parar de fazer isso, eu faço. Se eu quiser parar de beber, eu faço. Mas ele não consegue parar de fazer, de praticar aquilo ali, de beber, de se viciar. Assim é aquele que foi dominado, que é servo do pecado. Se nós que estamos buscando, né, que melhorar a cada dia, somos acometidos pelo pecado, porque o pecado está em nós. E de alguma forma, por alguma brecha, podemos praticar o pecado. Imagina aquele que se entregou ao pecado. Então ele tem o domínio sobre a vida dessa pessoa. Ela é serva, é escrava do pecado. Ele não é o dono de si. Eu sou meu corpo, minhas regras. Não. É o pecado que o domina. E aí, nós vemos que, infelizmente, esse mundo que nós estamos vivendo está levando muitas pessoas a caminhar por essa porta, a perder o entendimento. E aqui, para concluir, nós devemos observar que, como eu falei, o pecado domina a vida dessas pessoas, domina a nossa vida. Então, a única coisa que faz nos livrar desse pecado é o sangue de Cristo. Só Jesus Cristo pode nos libertar dessa escravidão do pecado. Só Deus pode nos libertar da escravidão do pecado. Então, através do sangue de Cristo. Então, não há outro caminho. Não há arrodeios, não há atalhos, não há um caminho de facilidades. Só existe um caminho, só existe uma porta. E a porta é Jesus Cristo. Só o sangue de Jesus Cristo pode nos lavar, pode nos remir, pode nos justificar pela fé em Cristo Jesus. E aí, Jesus Cristo, vai nos dar essa recomendação. Seguir, né? Entrai pela porta estreita. Caminhai pela porta estreita. Então, para fecharmos, né? Olha o que Jesus diz. Aquele que quer ser meu discípulo, negue a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-me. Então, observe que isso tem destruído muitas pessoas. O negar a si mesmo, o eu, o ego, como eu falei, meu corpo, minhas regras, o domínio, eu faço as minhas escolhas, eu domino a minha vida, eu faço e acontece e acabou. Então, a pessoa acha que ela tem um domínio sobre as suas mãos, não sabendo ela que hoje ela pode estar viva, mas amanhã, se Deus não quiser, ela não está mais viva. Então, o poder da nossa vida está nas mãos de Deus. Continuamos ainda vivos pela misericórdia de Deus, porque pelo pecado que praticamos, pela vida, né, que vivemos, a única coisa que nós merecemos é a ira de Deus, é realmente ser destituídos e ser afastados de Deus por toda a eternidade. Mas Jesus Cristo veio para nos trazer essa reconciliação. Mas para viver essa reconciliação, para entrar por esta porta que é Cristo, é uma porta estreita, é uma porta difícil de ser seguida. Negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir. É você entender que nessa porta você vai sofrer ataques, você vai sofrer acusações, você vai sentir o peixinho fora d'água. Mas você tem a certeza que no final daquele caminho a vida te espera. Que no final daquele caminho a vida te aguarda. Que no final daquele caminho você vai viver por toda a eternidade com a alegria que é estar com a comunhão com Deus Pai e com Jesus Cristo. E que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.